Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 29 de novembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho, nós vamos hoje fazer o capítulo 26, item 7, mediunidade gratuita. Olha lá o que nós vamos estudar, mediunidade gratuita. E vamos iniciar fazendo a nossa prece. Eu queria ouvir a Beth orando. Vem orar para a gente, Beth. Vamos então unir nossos sentimentos e pensamentos. Nesse momento, tranquilizar os nossos corações, deixar tudo lá fora. E esse é o momento do Cristo, do nosso encontro com o nosso irmão maior. Amado Mestre Jesus, Senhor da vida e de todas as horas, juntos novamente aqui em Teu nome, rogamos a Ti, Senhor, a Tua misericórdia, que Tu possa derramar sobre todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, os Teus bálsamos e eflúvios de amor e paz, Senhor, aquietando todos os corações que aqui se encontram, balsamizando todas as feridas que em seus corações residem, e que Tu possas, Senhor, através da Tua palavra benevolente e amorosa, nos envolver e nos fortalecer o espírito para as escolhas e para as lutas diárias, Senhor. Rogamos a Ti que nos conduza nesta noite de hoje, conforme a Tua vontade, Senhor. Que assim seja. Muito bem. Então vamos para o caminho Verdade e Vida. Olha, a mensagem é intitulada Cooperação. Essa mensagem, esse versículo foi tirado do livro de Atos, capítulo 8, versículo 31. Atos lembra que foi escrito Atos dos Apóstolos. Então olha só, nós vamos pegar sempre, titia não vai enjoar, Bíblia, conceito de Bíblia, união de vários livros. Bíblia foi escrito no mesmo tempo? Não. Nós temos o que nós chamamos de Antigo Testamento, que os nossos irmãos judeus vai chamar de Torá, e nós temos o Novo Testamento. Então, Antigo Testamento, tudo antes do Cristo. E antes muito tempo, 1000 e poucos anos antes do nosso Senhor Jesus. Então, os nossos irmãos hebreus, eles têm decor todo o Antigo Testamento, porque era o ensino oral. E aí veio o nosso Senhor Jesus e o cristianismo passou a escrever a história do maior homem que esteve aqui na terra, que foi o nosso Senhor Jesus. Então, 4 homens decidiram contar a história de um homem. E esses 4 homens contaram em épocas diferentes. Então, nós tivemos o discípulo do nosso Senhor Jesus, o Mateus, que é o Levi. Então, ele escreveu sobre Jesus. Conta Humberto de Campos na mesma época. Nós tivemos João Evangelista, que também conviveu com Jesus, mas que foi escrever o Evangelho, ele já tinha quase 90 anos. E era o discípulo caçula. Ele passou a seguir Jesus, ele deveria ter 12, 13 anos de idade. Aí nós tivemos, esses dois conviveram. Nós tivemos Lucas, que era médico, grego, não era discípulo de Jesus, mas escreveu sobre o nosso Senhor Jesus, porque ele foi pesquisar, e porque o apóstolo Paulo pediu dele. Lucas escreve sobre Jesus. O futuro precisa conhecer a história dele. E aí Paulo tinha uma pesquisa, Paulo saiu pesquisando, né? Deu essa pesquisa. Pesquisa mais, eu não vou ter tempo de fazer isso. O meu trabalho é divulgar, o teu é escrever. E aí João Marcos, que não conheceu Jesus também, mas que ouviu tudo de Pedro. E aí ele decidiu escrever. Então foram 4 pessoas em épocas diferentes escrevendo a história do nosso Senhor Jesus. Por isso 4 evangelhos.
Jesus partiu, foi morto, foi assassinado. E aí o que aconteceu? Paulo novamente orientando Lucas para que Lucas escrevesse sobre o que tinha acontecido com os discípulos depois da morte de Jesus. Aí veio Atos dos Apóstolos, também feito por Lucas. Então, quando você pegar Atos dos Apóstolos, foi tudo o que aconteceu com os discípulos depois da morte de Jesus. Entendeu? Então vamos ver aqui. Então essa aqui é uma citação de Atos dos Apóstolos. E ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? Eu teria que ir lá no Evangelho, em Atos, para entender isso aqui, mas o Emmanuel vai dar uma canjinha para a gente. Senão eu iria estender bastante, seria 1 hora só de caminho, verdade e vida. Ele diz assim, olha, então, e ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Não é verdade, né? Como é que eu posso entender se alguém não me ensinar? Aí vem o Emmanuel, comenta só esse versículo. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Ninguém veio com uma lição tão grande quanto a do nosso Senhor Jesus. E ele não só ensinou, ele viveu 100%. E ele fala nesse movimento de educação. Em toda parte ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde a ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Por exemplo, a gente estudou no livro A Caminho da Luz. O que a gente vai aprendendo lá? Buda veio antes do Cristo. Krishna, bem antes de Buda. Lao Tse, Confúcio, Forri, Sócrates, essa turma toda, os livros, nós temos ali os livros dos hindus. Todo esse material, todo esse grupo, eles trouxeram a mesma lição do amor. Mas eles eram espíritos superiores, mas ainda não puros. Por isso, algumas fragilidades a nível de comportamento, titubearam em algum momento. Mas todos eram missionários, enviados por Jesus. O grupo que nasceu no Egito, no antigo Egito, os egípcios, que era exilado do sistema de Capela, um daqueles grupos que passaram a viver no Egito, eles tinham toda a informação da existência de Deus, da existência do Cristo e da existência de espíritos superiores. Como falar isso para a humanidade? Já sei. Vamos dizer à humanidade que existem vários deuses. E aí surgiu o politeísmo. Então, sempre foi enviado, sempre. E chegou o momento que ele disse: eu vou agora. É o momento exato. A humanidade tem sim consciência de me entender. Eu vou ensinar o amor, mas eu vou ensinar vivendo. Eu programo mais ou menos as minhas férias, o meu dia, a minha vida. A gente tem mais ou menos uma ideia. Você acha que no mundo espiritual eles programam um ano? Eles programam milênios. E vale sempre a gente ressaltar: passado e futuro é criação de terrícolas. Para Deus não existe passado, tudo é presente. Então não existe a minha outra encarnação para Deus. Existe uma vida, a Conceição, esse espírito que ora está como Conceição, tudo isso é uma vida só, não tem passado. Porque para mim passado, porque eu dei o nome, isso foi passado, passou, mas não é passado, é presente. É uma coisa só.
As nossas reencarnações não são vidas, são existência. São existências. A minha vida é uma só. Louco isso, né? Mas você entende que o passado, o presente, o que foi que criou esse trem aqui? Esse relógio? Que me diz o tempo, que me marca que já passou. Mas o que já passou? Passou um ponteiro. É aquilo que a gente diz. Se eu pedir para você guardar 20 minutos sem fazer nada, vai ficar. Mas passa 20 minutos fazendo alguma coisa. Mas isso é isso que a gente tem que entender. Mas isso é para nós, não é para Deus. Isso não é criação minha, isso está no livro A Gênese de Allan Kardec. Para Deus não existe nem passado e nem futuro. Tudo é o que? Presente. Tenho aprendido nessa doutrina ao longo de 25 anos. Continua aí. Então, sempre existiram, sempre Jesus está sempre enviando, e Ele não parou não, e continua enviando. Esse povo tem que crescer, porque a gente tem que amadurecer intelectualmente, a gente tem que desenvolver, e a gente tem que desenvolver moralmente, que são as duas asas que nos dão esse equilíbrio. Por quê? Porque nós estamos sendo preparados para um dia ser um Cristo. Eu fui criada, eu sou um espírito imortal, eu não sou um espírito eterno, porque eterno não teve começo. Então eu sou um espírito imortal. Eu tive um começo, mas eu não tenho fim. E o meu processo de evolução é infinito. Então Deus não está me preparando para eu ter um títulozinho. A misericórdia divina nesse processo dessa vida, Ele está me preparando para ser um Cristo. A lição que nós ainda estamos tendo aqui na Terra é a BCD. A gente está aprendendo beabá. Meu filho, não faz mal para o teu irmão, não. Meu filho, divide a comida com quem tem fome. Meu filho, não faz bico para ninguém. Vive em harmonia. Porque qual é a nossa maior dificuldade se não é relacionamento, gente? A gente não consegue relacionar um com o outro. Então a nossa lição é ainda primária. A gente não sabe amar. Eu gosto de quem me trata bem. Se a pessoa não me tratou bem, eu não gosto mais de ti, não. Cadê a maturidade? Porque a maturidade é saber lidar com a diferença do outro. Eu sempre quero que o outro me ame, mas eu não me coloco na condição de eu amar. E o que é amar? É ficar ali? Não. Amar é respeitar. Porque o que a gente acha que é amor, não é amor, é posse. Você é minha propriedade. Olha só para mim, respira só para mim. Isso não é amor. Amor não aprisiona, amor liberta. E o amor faz bem para quem sente. Não é para quem é amado, é para quem ama. Então, nós ainda estamos nessa lição ainda primária mesmo. Mas um dia a gente vai chegar lá, alguns milênios. Existe um tempo, por exemplo, se eu for para a escola, eu tenho um período. Eu tenho um período aí de 11 meses, 10 meses, para mim conseguir mudar. No processo de evolução, isso não existe. Não existe um período determinado. Você precisa de tanto tempo para chegar nisso. Não. Livre-arbítrio. A única informação que nós temos é que o terrícola já está bem atrasado, porque a gente está retardando muito o processo de evolução. Só isso. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde a ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito. Para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Por isso é que o nosso Jesus diz: eu sou, ele fala, o caminho, a verdade e a vida. Então,
Não tem outro caminho para chegar à verdadeira liberdade e felicidade. Porque todo mundo busca felicidade. Aonde? Pode observar. Aonde está a minha felicidade? Horizontal. Toda felicidade horizontal é transitória, porque eu vou ter que largar tudo. Tudo e todos. Então, Jesus não vem nos ensinar o caminho na horizontal, ele veio nos ensinar o caminho na vertical. O que eu estou querendo dizer? Jesus não veio nos ensinar a ser personalidade, Jesus veio nos ensinar a ser espiritualidade. A personalidade é o transitório. A espiritualidade é... Você não está querendo dizer o quê? Que a gente tem que abrir mão disso aqui? Não. A gente tem que viver aqui, mas sendo daqui. Uma criatura espiritualizada vivendo na terra, a vida dela na terra é suave, porque os valores são outros. Os valores se tornam outros. E foi isso que Jesus veio ensinar. E detalhe, não há quem não faça esse movimento aqui constantemente que não sofra muito. Porque a gente acha assim, diz, é muito difícil seguir Jesus. E eu tenho aprendido, não é difícil. É porque nós estamos habituados a viver muito no horizontal. Só que essa vida aqui no horizontal provoca muito mais dor do que a no vertical. Porque a no vertical, ela me libera de correntes e algemas. Ela vai me libertando. É como se ao longo da nossa encarnação nós tivéssemos alguns ganchos enfiados na gente. Você está entendendo? Que sangra e que nós estamos presos realmente. A gente não consegue se libertar. De quê? De comportamentos. Quando a gente vê lá, a gente errou de novo. A gente vê lá, a gente errou de novo. Todos nós temos dificuldade, porque isso está entranhado realmente na gente. E dói arrancar. E esse doer é o quê? Dói mudar. Por quê? Porque eu estou acostumado já com esse gancho aqui. Então ele está aí, ele está ferindo, ele está me prendendo, mas ele já está aqui, está quase cicatrizado. Mas está feio. Então, para eu fazer o movimento na vertical, eu vou ter que arrancar, e aí vai doer, vai sangrar. E o que é esse movimento? É o movimento realmente que a gente tem que fazer de nos mudar, é a reforma. E dói. Não é porque dói seguir Jesus. Dói tirar o gancho que nós colocamos ao longo dos milênios. E nós sempre vamos falar, gente, o terrícola não é parâmetro para o universo. A gente sempre acha assim, que para eu acertar eu tenho que errar. E que para eu evoluir, para eu chegar no processo de evolução que Jesus nos convida, todo mundo teria que errar. Não, o Livro dos Espíritos é bem claro. Todos terão que passar pela fieira do mal, pela fila do mal. Não, mas terão que passar pelo da ignorância, do não saber. Então, no processo de evolução da humanidade universal, o normal, o comum, é as pessoas seguirem o bem. Esse é o comum, é o natural. É as 99 ovelhas que Jesus... Olha, 99 ovelhas não saíram da orientação do pastor. Só uma se desgarrou. Então, nessa metáfora de Jesus, ele está dizendo assim, olha, perante o universo, o normal é as pessoas seguirem o caminho reto e não o caminho da dor. A humanidade terrena, a nossa característica, diz os Espíritos, é que nós somos rebeldes à lei. A gente diz assim, Deus, mas a gente não fala assim direto, a gente fala de forma indireta. Eu não estou a fim de mudar, não estou a fim de abrir mão da minha personalidade. Entendeu? Então isso a gente está dizendo assim, ó Deus, deixa eu ser do jeito que eu quero, não é do jeito que o Senhor quer. Basicamente, por isso os Espíritos dizem que nós somos muito rebeldes. Muito rebeldes. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros. Ninguém evolui sozinho. Entendeu? Ninguém. Nós precisamos de um Sócrates, nós precisamos de um Lao Tse, nós precisamos de um Confúcio, nós precisamos de um Buda. Nós precisamos de um Forri, nós precisamos infinitamente de um Cristo. Então, não tem
como. A gente precisa, que eles vão chamar de enxertia divina. Embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Então, isso assim, ninguém evolui sozinho, como ele diz assim, ó, ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros. Eu vou precisar do outro, tá? Mas ele faz uma advertência. Embora não deva buscar a condição parasitária. Qual é a função do parasita? Beneficiar-se da nada própria. E fica ali, ó, só sugando. Não é isso? Então, isso não é essa função. A gente não evolui sozinho, não. A gente precisa desse auxílio, mas que a gente não seja um parasita. Então, o parasita, ele só está ali mesmo só para... É um parasita. Não faz nada, mas absorve tudo. Para se manter vivo. Então, o que é um parasita? Então, é aquele que eu venho ao centro espírita, eu absorvo tudo, mas não pratico nada. Aí eu sou um parasita moral. Olha que coisa interessante, né? Os espíritos falam assim, você tem que parar, pensar, calma, reflete. É o parasita moral. Eu venho, estudo, aprendo, sei, que legal. Só lá. Aí vou para o meu dia a dia, não há ação. Então, um parasita. Então ele diz assim, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja o quê? Mínimo. Então, o que eu sei hoje, alguém já fez, já aprendeu e já ensinou. A gente até diz assim, nada se cria, tudo se copia, né? Os apóstolos necessitaram do Cristo. Só para a gente entender, discípulo e apóstolo. Apóstolo e discípulo. Discípulo é o estudante. É o que segue, né? É o estudante, é o aprendiz, é o discípulo. Apóstolo é o aprendiz que também ensina. Então, por isso é que os discípulos, eles são chamados discípulos e apóstolos, porque eles saíam a ensinar. Por exemplo, o Paulo de Tarso, ele é chamado o apóstolo. Ele não é chamado discípulo, mas é chamado o apóstolo. Por quê? Porque foi aquele que aprendeu e que saiu a ensinar, né? Só a gente entender, né, a parte da... Os apóstolos necessitaram do Cristo, que por sua vez fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário às antigas leis. Em nenhum momento Jesus disse, olha, a partir de agora, tudo que está no Antigo Testamento acabou, é só a partir da frente. Ele fez isso. Ele disse, eu vim foi para cumprir a lei. Aí vem falar do nosso queridinho, né? Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Aqui, acho que eu não vou conseguir entrar no Evangelho hoje. Porque o apóstolo Paulo, ele na condição de Saulo de Tarso, ele foi o maior perseguidor dos cristãos. E a noiva amada, que ele tinha terminado o noivado, não vou contar o livro, porque daqui a pouco vai estar lá no nosso canal, né, Murilo? Mas ele voltou com a noiva, ela já estava muito doente, praticamente quase morrendo, e desencarnou. E antes de desencarnar, ela disse, eu me tornei cristã. Um homem perseguiu os cristãos e a noiva amada se tornou cristã. E aí ele disse, mas quem que fez isso? Ela disse, um homem muito querido, um senhorzinho, vinha aqui, me ajudava, isso me deu força, me deu coragem, Quem era? Ananias. E ela veio a desencarnar, ele não contou conversa. Pegou 3 soldados, saiu de Jerusalém, procurou saber onde estava Ananias, ele descobriu que Ananias estava em Damasco. É para lá que eu vou matar esse homem. Só que, momentos antes dele entrar em Damasco, quem aparece para ele?
meio-dia, sol a pino, no deserto, saindo, já quase entrando em Damasco, e é deserto de pedra, pedregulho, ele em cima do camelo, caiu do camelo, e aquela luz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo Jesus. O Senhor me chorou convulsivamente, ficou cego, já levantou cego, entrou em Damasco e ainda perguntou de Jesus: Senhor, o que tu queres que eu faça? Já errei mesmo. Ele disse assim: entra em Damasco e lá eu te direi o que fazer. E ele entrou em Damasco, ficou, os soldados tiveram que voltar, deixaram ele na hospedaria, porque foram pegar ajuda, né, dizer o que tinha acontecido. No terceiro dia, ele ali naquela hospedaria, cego, aguardando na porta. Quem é? Ananias. Eu vim a mando de Jesus para te devolver a visão. Gente, olha como Jesus atua. Isso que ele diz aqui, ó. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação da cegueira espiritual, que era muito maior do que a cegueira material. Observemos o versículo acima, que foi o que nós lemos, extraído dos Atos dos Apóstolos. Olha quem era a história. Filipe, que era um dos discípulos de Jesus, achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo Filipe atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. Então é como se Filipe foi, porque estudar a lei mosaica, estudar a lei, a Torá, não é fácil, por isso que tinha os rabinos. O apóstolo, o Saulo de Tarso, ele era um rabino, ele era um doutor da lei, então ele sabia interpretar a lei, então ele subia na tribuna e dava um show. Então não era algo, e Filipe viu uma pessoa lendo ali a lei, e ele foi tentar ajudar, mas um anjo ajudou Filipe para inspirar. Então ninguém está abandonado. A gente às vezes, eu me recordo, eu estava estudando o Livro dos Espíritos, lendo o Livro dos Espíritos, é um livro que eu estou sempre estudando, e às vezes me surgiam algumas dúvidas, eu dizia, essa eu não conseguia entender, orava, acordava de manhã com toda a resposta. Agora já está melhor, porque agora está mais online. Agora eu estou estudando, digo, entendi, não. Aí eu fico, aí eu volto, menina, vem tudo. Isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Poxa, agora não preciso mais nem dormir. Já está mais online, né? Já tá, e é impressionante, porque não é fácil estudar o Espiritismo, né? Mas a gente ora antes, a gente pede ajuda da espiritualidade e realmente ninguém está só. Ainda mais quando a intenção é boa. Finalizando, ele diz assim: ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade. Porque se eu vier estudar um texto autossuficiente, eu já sei tudo, é como se eu fechasse os canais para a inspiração. Porque eu posso até entender. Só que quando se fala de evangelho, isso aqui é um texto vivo. É um texto que está sempre se movimentando. Então, o que eu estou querendo dizer? Hoje eu estou lendo e estou conseguindo fazer esse mergulho. Mas daqui a um ano, se eu pegar esse mesmo texto, eu estarei fazendo um mergulho talvez mais profundo ainda. E se de repente eu der para a Beth vai comentar de um jeito, a Aldida vai comentar, o Murilo vai comentar, porque o texto do Cristo é um texto vivo. Se eu achar
que a interpretação é essa e acabou, presunção minha. Presunção minha. Essa é só uma das formas de interpretação. Emmanuel colocou uma aqui. Entendeu? Humildade, pois não devemos esquecer, através do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe a pé. Mas quem é que foi inspirado? Foi o superintendente ou foi o Filipe? Muito bom, né, gente? Uma delícia. Alguma pergunta, alguma colocação? Só o Caminho, Verdade e Vida, mais de 30 minutos. Vamos para o Evangelho? Vamos estudar um pouquinho o Evangelho, mediunidade gratuita? Pois os apóstolos também tinham mediunidade. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso querido Allan Kardec vai dizer assim: todos nós temos mediunidade em um grau qualquer. Raros são aqueles que dela não tenham nenhum rudimento. Então, todos nós somos médiuns em um grau qualquer. Por quê? Porque todos nós recebemos influências. Todos nós o recebemos. Logo, somos médiuns em um grau qualquer. Agora, quando ele vai falar especificamente, mas nós vamos nos até aqui aquele médium ostensivo. Nós passamos a usar esse termo, ostensivo, que seria aquele, o médium vidente, que vê os espíritos, que escuta os espíritos, o que entra num transe para dar a psicofonia, a psicografia, as materializações, os movimentos de mesa. E aí a mediunidade ela é muito ampla, tá? Então ele disse que os apóstolos também tinham mediunidade. Igualmente receberam de Deus um dom gratuito. Qual era esse dom? O de serem intérprete dos espíritos para a instrução dos homens. Olha só, instrução, a gente acabou de ler a mensagem falando sobre instrução, e Filipe foi inspirado por espírito superior. Naquele momento ele não foi médium para poder fazer a interpretação da Torá? Para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Show de bola, só isso aqui. Então ele diz assim, olha, vamos pegar o Filipe. Filipe foi inspirado? Foi. Ele diz que todos os apóstolos foram inspirados? Foram. Então, se eu estou na condição de dirigente de grupo ou na condição de palestrante e que tem aquele barulho de aplausos, para quem é os aplausos? Para os espíritos e principalmente para o Cristo, porque a frase, o ensino é dele, não é nosso. Eu não posso, em hipótese alguma, me beneficiar disso. Sou altamente contra a comercialização de uma forma indireta dentro da instituição espírita. De forma indireta nós temos. Agora é um tal de coach. Coach para lá, coach para cá, é espírita coach, não sei o que, coach. E vai... Gente... Eu não posso vincular o centro espírita, em hipótese alguma, e fazer como ponte para o meu trabalho profissional. Eu sou psicóloga lá fora, aqui dentro eu sou trabalhadora. Eu não posso fazer vínculo, eu não posso fazer isso. Dai de graça o que de graça recebeste. Vamos responder. Vamos responder. E aí, esse ponto novamente, vamos palestrar, aí derrama o currículo da pessoa, não interessa. Porque você acaba divulgando. E se for médico, psicólogo ainda, aí pronto.
Outra coisa, nome. Você divulga, promovendo o próprio nome. Não pode. Então nós temos que ter muito cuidado. E nós temos uma tendência muito grande para cultuar e idolatrar. A gente tem uma coisa de idolatria. Então a gente vai para os congressos, eu sempre vou falar isso, aquela fila enorme para pegar autógrafo. É idolatria. E isso faz mal, inclusive, para a pessoa que vai autografar, porque ele começa a ter que lidar com um trem chamado vaidade. E dificilmente a gente tira uma nota 10. Olha, a gente está estudando o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quantos missionários, orientados por Ismael, saíram do mundo espiritual para cumprir a missão, chegar aqui e se enrolaram com poder e com dinheiro? Não teve um, gente. Eu ainda não li no Brasil, Coração do Mundo, a não ser o nosso querido o Henrique de Sagres, né? Fez redondo. Mas também era a encarnação de quem? De Léo, avô de Gamaliel. Coitado, Marquês de Pombal. Então, ou seja, e pode prestar atenção, todos se enrolaram. Então é um campo minado. E quando você toma uma proporção maior social, Deus o livre. É muito complicado alguém vir com o poder junto com o dinheiro e conseguir tirar nota 10. E a gente viu isso no livro deixa bem claro, entendeu? Aí vem dentro do... ele é bem claro quando ele diz, só esse primeiro parágrafo, ele diz assim, olha, ele diz, os médios modernos, é como se ele tivesse, abre aspas, pois os apóstolos também tinham mediunidade. Quando eles curavam, não era eles que estavam curando, era o Cristo curando através deles. Quando eles falavam, consolando, não era eles, era o Cristo consolando. Entender? Você chega no momento que aquilo que o apóstolo Paulo fez, não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E quando Paulo curava, ele dizia, não me agradeça, agradeça a Jesus, porque é Jesus que está te curando. Ele tinha essa lucidez, essa consciência. Mas não, a pessoa começa a se envaidecer e começa a achar que é ela que está fazendo. Se não tiver ali, ninguém vai realizar aquele trabalho de cura. E começa a se achar importante. Então Paulo, ele tinha muito essa lucidez dentro dele. E todos os discípulos também tinham. A gente fala, eu mesmo, às vezes eu escuto o áudio, eu digo, meu pai, realmente a gente é 100% inspirado. Porque quem convive comigo no dia a dia consegue distinguir, é ela e não é ela. Quando nós vamos fazer palestra, eu digo que eu estudo a semana toda. Toda semana, todo dia eu estudo. Não tem como. Então a gente pega uma palestra, a palestra é só 1 hora, é pouco tempo. Qual é o tema? É esse. Eu vou estudar. Estudei. O que eu vou falar? Não sei. Não sei. Eu nunca programo o que eu vou falar. Por quê? Eu já estudei. Eu tenho material. Eu comecei a ser assim, está aqui a cozinha, está aqui todos os ingredientes. A comida é contigo. Faz o que você quiser. Então, por quê? Porque eu não sei, naquele salão, o que cada um está precisando ouvir. Então, eu não vou engessar a minha fala. Porque eu tenho certeza que a espiritualidade inspira e inspira muito. Para quê? Para que cada um ali possa ouvir o que está precisando. Então eu nunca programo, hoje eu vou falar isso, eu vou falar... Nunca, nem estudo, nem palestra. Seminário a gente leva o material, que são estudos mais longos e é direcionado. Estudo realmente. Palestra é praticamente consolo. Palestra não são trabalhadores, quase sempre. São pessoas que estão com dor chegando à casa espírita. Palestra para mim é consolo. Eu penso muito assim, entendeu? Vocês estão entendendo, gente? Então ele diz, olha, igualmente receber, eu voltei de Deus um dom gratuito, o de serem intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé,
e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Então, não estou defendendo nenhuma tese de doutorado. Não é absolutamente nada que é meu, a gente só comenta o que está escrito. Logo, o mérito não é meu. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer: não tive fé porque não pude pagá-la. Que é essa daqui a gente reporta aos nossos congressos. Os nossos congressos estão hoje excluindo. Só vai quem tem dinheiro para pagar. Quem não tem, não vai. Isso não é excluir? É excluir. E Conceição, como é que nós vamos pagar um evento? Tu é muito radical. Faça um evento mais simples. Unamos as federativas, as casas espíritas, vamos fazer evento, todo mundo não reúne para fazer uma casa enorme, porque agora é uma mania de construir casa, construir isto. Estão querendo fazer templos espíritas, né? O povo deixa morrer de fome. O importante é a gente colocar 1000 ar-condicionado e levantar a casa. Aí a gente vai visitar lá em Uberaba, o Centro Espírita da Prece, do nosso Chico, só tem um cômodo. E consolou o mundo inteiro com um cômodo. E o dinheirinho que chegava, rancho, dava dinheiro para as pessoas que ele sabia que era necessitado. Era para isso, não era para construir casa, não. Então, se a gente faz esse movimento, a gente não podia fazer esse movimento para fazer um encontro, um congresso em que todos pudessem assistir, que ninguém fosse excluído. E a gente está tão industrializado, a gente está tão comercial, que primeiro lote, 150, segundo lote, 180. Gente, né? Então a gente está... Eu espero que essa turma que está chegando, que serão os trabalhadores do futuro da doutrina espírita, esses jovens, né, possam fazer diferente. Não. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos juntar dinheiro, todos poderão. Só tem um local que faz, é o Paraná. Lá no Paraná eles fazem, eu fui um ano, eles reúnem 8.000 pessoas, para te ver como excluir, porque é de graça. Você vai para um outro, dá 1.500, 900, 2.000 pessoas. Eles conseguem reunir 8.000 pessoas. É o único que consegue reunir esse grupo todo de pessoas. Porque você imagina, lá no Paraná vem gente de todos os lugares. Eu fui daqui para lá. Eu preciso ver como é que eles conseguem. Aí você vai dizer, mas a Federativa do Paraná tem muito dinheiro. Sim, tem. Mas tem por quê? Eles receberam muitas doações, tiveram 2 ou 3 pessoas, muito poder aquisitivo, que desencarnaram e doaram uma boa soma para a Federativa. Montou editora, montou uma série de coisas. Mas eles mantêm. O trabalho que eles fazem realmente é muito bonito. Aquele momento espírita, né, aquele CD, momento espírita, é deles. Entendeu, gente? Então falta realmente isso. Porque aqui ele diz assim, o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer, não tive fé porque não pude pagá-la. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos da afeição daquele que chora, né? Porque sou pobre. É por isso que a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Cobrar por ela seria, pois, desviá-la do seu objetivo providencial. E nessa primeira mediunidade ele está falando do estudo, aquela que é inspirada. Eu me recordo uma vez num encontro que nós tivemos aqui no Amazonas, e eu acho que foi um dos primeiros, acho que foi talvez o primeiro encontro que venderam lanche. E era um preço simbólico.
para mim, que estava trabalhando. E eu estou ali e me chegou uma pessoa, um rapaz muito querido nosso, aluno nosso, vou usar o termo aluno, nosso evangelizando, que eu sei a condição física dele, problema de saúde. E ele se aproximou de mim muito constrangido e disse assim: Conceição, eu estou com fome, mas eu não tenho dinheiro. Como? E era um encontro espírita. Um encontro espírita que tem que reviver o cristianismo. E ainda bem que ele teve a liberdade de vir comigo, mas foi constrangedor para ele. E nós fizemos uma brincadeira, já abraçamos, já vamos por ali, pega isso, pega aquilo, mas eu senti a dor dele. Então não pode. Dentro da instituição espírita é o cristianismo redivivo. E ele não sabia. Muitos foram pegos de surpresa, porque sempre, em todas as reuniões espíritas, o lanche é gratuito. Encontro espírita, reunião, é diferente da gente, olha, vamos fazer um cachorro quente, estamos vendendo ingresso, todo mundo sabe. Como nós temos nossa festa junina aqui, né, Rondelli? Nossa festa junina, que é para angariar din-din, para a gente pagar água, pagar luz, pagar IPTU, pagar essas coisas todas. Mas no encontro para estudo, não. Nós fazemos no EOS, a gente faz nossos encontros, não fazemos? Cada um leva um pouquinho de comida, faz um banquete maravilhoso, todo mundo come, a gente ainda leva para casa. Não dá? Dá. Mas não, a gente começa a querer tirar partido de tudo. E aí a gente vai se perdendo. Então eu nunca vou cansar de falar, vou falar, pode me chamar de chato, de radical, mas a gente vai ter que ficar sempre batendo essa tecla. Isso aqui é um áudio que vai para o canal do YouTube, fica aqui. Nós espíritas temos que nos preocuparmos verdadeiramente, temos que lembrar que nós somos o cristianismo redivivo e temos que pensar que espiritismo não é empresa e muito menos comercializar. Se é um encontro gratuito. Vamos dar lanche? Quanto é que nós temos? Nós temos R$2.000. Tá bom. Quantas pessoas são? 500 pessoas. Não dá? Dá. Que seja um café com bolacha, mas que seja gratuito. Todo mundo toma um café com bolacha. Mas não, a gente quer fazer bolsa, caneta, aqueles crachá. Isso vai encarecendo. Depois a gente não sabe nem onde enfiar a bolsa, porque chega em casa é um trambolho a mais. Eu vou dando. Desnecessário. Então vamos parar aí, porque o nosso tempo já foi. Algum comentário, meus irmãos? Então, só nos resta orar e agradecermos a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse momento de estudo. Foi bom, gente? Foi bom? Murilo, vem orar para a gente aqui. Elevando nossos pensamentos ao nosso Mestre e amigo Jesus, vamos agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade de aprendermos esses passos tão preciosos que nos é dado para trilhar o caminho, para criar a vida em nosso Senhor Jesus. Que a luz de nosso Mestre possa irradiar através de nós, por nós, a todos aqueles que nos rodeiam, a todos os nossos irmãos carentes e necessitados, para que possamos, com exemplos de fé viva, demonstrar o caminho do Mestre.